Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Psicologia IA Positiva. Um espaço aqui onde eu costumo trazer convidados para compartilhar a respeito de tecnologia, inteligência artificial, psicologia, comportamento, quaisquer assuntos que porventura possa te inspirar a experimentar na sua vida para ver se para você também faz você viver um cadinho mais leve, um cadinho melhor, né? E assim por diante. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, professor, doutor, orientador do curso que eu ministro lá na ESPM. Só que ao invés de eu apresentá-lo, ninguém melhor que ele mesmo para se apresentar. Meu querido amigo Aníbal, seja muito bem-vindo e o espaço aqui é seu, se apresente, como a gente fala lá em Minas, né? Filho de quem, mexe com o quê, vem de onde? Fica à É isso vontade. aí. Olá, Daniel, olá, os ouvintes aí, os espectadores, na verdade, né? Meu nome é José Aníbal Ferreira, né? Eu conheço o Daniel aí já há algum tempo, né? Eu tive a grata satisfação de conhecê-lo e convidá-lo para o curso lá onde eu estou coordenando, né? Eu não digo que eu sou coordenador, eu estou coordenando. Bom, eu vou falar de uma forma muito resumida, a minha carreira no mundo corporativo. Eu trabalhei em algumas empresas, né? Eu trabalhei no Bradesco, no Itaú, na CID Informática, no Lloyds Banking. eh, Tive uma empresa no passado de serviços de tecnologia e no final eu fiquei 25 anos na IBM, né? E na IBM eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos locais, né? Então, isso se foram já 40 anos nessa aí. Atualmente eu faço uma ou outra consultoria, não estou fazendo muitas mais, porque já está um pouco difícil, porque eu dou algumas aulas não só na SPM, como em outras universidades, né? Então, esse é o meu lado corporativo, né? E lembrando que, do meu lado acadêmico, eu sou formado em tecnologia da informação, mas é tão antigo que chamava processamento de dados administrativo, para vocês terem ideia, onde o computador não tinha tela, era uma máquina de escrever que interagia com ele, né? Então, vocês verem como eu sou velhinho, né? Eu sou da quarta turma da PUC de Campinas de formação, né? De processamento de dados, que nós chamávamos, né? Bom, daí para frente, pessoal, eu fiz 5 mestrados, fiz um doutorado, isso tudo por causa do minha longa permanência dentro de empresas diferentes, né? Então, imagina quando eu estava no Itaú, eu fiz um mestrado de mercado de capitais. Aí eu fui para o Lloyds Bank, eu comecei a olhar produtos, né? Comecei a olhar negociações. Aí eu fui para a IBM, também ampliei. Até que hoje eu estou dentro da SPM, né? Já há 25 anos, como professor, 26 anos, né? Como professor, e estou como coordenador, né? Então, eu estou coordenando um curso que chama Pós-Graduação em Data Analytics, IA e Marketing. Nada mais é do que um curso de um ano, né? E onde o Daniel me ajuda muito lá, ministrando aula de IA e outras coisas, né? Onde a gente quer, nós levamos ali um olhar diferente de IA, né? A gente não olha nada técnico, a gente olha estratégico e assim por diante, que acho que nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Então, acho que resumidamente é isso. Vocês desculpem que o professor fala muito. Imagina, meu amigo. Imagina, estamos em casa aqui. É, Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti que vai até ao encontro do que você comentou, de que a gente lá na SPM, a gente não fala só de tecnologia. Na verdade, a gente até acaba falando numa visão de aplicação da tecnologia e de quaisquer técnicas para algum fim. E a gente costuma costurar muito comportamento humano no meio, desenvolvimento de habilidades que a gente chama de soft skill, ou poderíamos até chamar de power skills, por assim dizer, né? É, Nesse sentido de apresentação, quem é o Aníbal para além de tudo isso que você citou que você fez, faz?
num sentido de power skill? Como as pessoas te falam de você? Como você se vê, meu amigo? Assim, o Daniel, é muito difícil, né, para o cara que de exatas falar sobre ele, né? Mas eu aprendi muito, inclusive com você, e li muito sobre psicologia positiva, né? Eu tive o prazer de ser apresentado a ela de uma forma superficial, obviamente, né? Não tenho a mesma competência que você, mas eu vou responder para você falando duas frases, tá? Sobre tecnologia, né? Então Tá, vamos pensar o seguinte: até pouco tempo atrás a gente falava assim, o que a IA pode fazer, né? E aí, agora você vai entender um pouco o que o Aníbal pensa, né? Eu acho que tecnologia é uma coisa e responsabilidade é outra. Responsabilidade está no ser humano, né? E tecnologia, para mim, ela sozinha não tem percepção, né? Então, o que que eu coloco, né? Se eu fizesse uma pergunta dessa, eu não faria isso. Eu faria o seguinte: o que eu preciso saber para usar a tecnologia, né, que é a IA, de uma forma ética, de uma forma segura, de uma forma estratégica e responsável. Então, eu me vejo dessa forma, quando eu falo de IA, eu falo desta forma. Quando eu falo de IA, eu começo todas as minhas apresentações, ou podcasts, ou perguntas, como você me fez, eu sempre coloco a seguinte questão: nós estamos falando de tecnologia ou de responsabilidade, né? Então, eu me coloco como responsabilidade. Então, aí, se você tirar a IA e colocar outra tecnologia, é a mesma coisa, né? Então, por isso que como é que eu me vejo dessa forma. Eu acredito que quando a gente discute com as pessoas e mostra, as pessoas começam a compreender esse outro olhar do Aníbal, que é um olhar um pouco diferente de falar de prompt, de falar de o nome da IA e assim por diante, né? Porque eu não sei se eu posso ficar falando, eu queria só chamar atenção aqui para algumas coisas quando a gente precisa ser enxergado, né? Então, eu, Aníbal, gosto de ser enxergado falando de tecnologia de três maneiras, né? Eu gosto que alguém olhe para mim e fale assim: o Aníbal sabe dizer sobre o que eu preciso saber antes de usar a tecnologia, né? Então, qual que são? Eu vou usar a tecnologia com qual intenção, né? Por quê? Porque, pô, se eu for criar, se eu for analisar, se eu for aprender, se eu quiser influenciar alguém, né? Por que que essa intenção é importante? Porque quanto maior o impacto, o cuidado tem que ser maior. Então, esse é o primeiro ponto, né? Isso antes de usar a tecnologia. E, além disso, a outra forma também que a gente tem que olhar, né? Porque, assim, né? Só, Daniel, para ficar claro, eu falo antes, durante do uso e depois do uso da tecnologia, tá? Então, como que eu me vejo e eu gosto que as pessoas me veem? Esse olhar antes, né? E nesse olhar antes também tem o saber o que a IA pode e o que ela não pode fazer. Sim, é muita responsabilidade, porque as pessoas acham que a IA não erra, né? É muita responsabilidade achar que se está escrito é verdade, né? Se a IA tem ou não tem limitações estruturais. Tem uma coisa muito comum, né, que você mesmo fala nas aulas, que é a tal da alucinação. E é nada mais para quem desconhece que está assistindo aqui, é o seguinte: você está falando sobre um tema com a IA, que é assim, eu estou falando de NBA. Então, falo de jogadores de times e tal. Eu parei de falar de NBA, eu começo a falar de saúde mental. A IA vai juntar a NBA com saúde mental. Se você não separar, então isso é uma alucinação. Então, aí isso a gente tem que entender. E outras coisas, né? Que é entender as regras éticas disso tudo, tá? Então, antes de entrar, tem que ter. Eu posso invadir privacidade? Poxa, eu estou reproduzindo algum preconceito, né? É, porque, assim, eu não devo usar a IA para substituir competências críticas, tá? Em decisões como saúde, justiça, sei lá, finanças complexas, coisas nesse nível, né? Então, esse aí é o antes. Durante, eu vejo assim.
eu até gosto de brincar com algumas coisas, mas, assim, é, a IA não é um oráculo, né? Ela não é oráculo, ela é uma ferramenta colaborativa. Então, você tem que chegar a questionar, você tem que comparar as informações, você tem que validar. Então, é assim, é, o mais importante durante o uso é a coautoria, é a chave da palavra. Eu gosto da coautoria. Por quê? Porque superdelegação das coisas que você quer entregar para ele é risco. E o risco é seu, porque você vai divulgar isso depois, né? Outra coisa também durante o uso é a forma com que você pergunta se você está moldando o que você vai receber. Então, assim, se você tiver é, mais precisão, mais neutralidade, mais consciência dos impactos das suas perguntas, mais respeito às pessoas e grupos mencionados naquilo que você está falando, né? Porque uma pergunta irresponsável vai gerar uma resposta irresponsável. É direto, não muda, né? Ela não tem essa mesmo sendo cognitiva, não tem essa capacidade, né? E o terceiro ponto, dentro ainda do uso, que eu acho legal, que é checar as consequências. O que quero dizer com isso? Durante o uso, eu estou lá, né? Você precisa se perguntar assim, se alguém seguir essa resposta, o que pode acontecer, né? Isso, qual é essa consequência? Há possibilidade de dano, né? Prejuízo, manipulação, desinformação, seja o que for, né? Isso pode ferir direitos, né? Direitos, sejam eles quais forem, autorais, assim por diante, né? Eu estou reproduzindo algo que não é justo. Então, durante, isso é importante, né? Então, assim, é, isso distingue o usuário comum do usuário responsável, tá? E aí o terceiro, você me desculpa de alongar muito, mas que eu gosto de colocar, porque eu estou respondendo ainda a sua pergunta como eu quero que as pessoas me vejam, que é o depois, né? Porque é o seguinte, você é responsável por tudo que se publica. Então, não adianta falar que quem errou, que nem quando a gente trabalha numa corporação, a gente vê um relatório, a gente fala o estagiário errou. Aqui a gente vai falar assim, não, o algoritmo errou. Não, você que está publicando, né? Não existe essa desculpa, não dá para ter isso aí. Então, assim, é, mesmo que tenha sido sugerido coisas da IA, a gente precisa ser responsável e invalidar aquilo e, né, deixar, deixar muito objetivo e fazer essas análises antes. Então, assim, você é responsável do que você está falando. Você publicou, você fez. Outra coisa, transparência, né? Você, Daniel, junto comigo, quando a gente está na academia, pô, é muito importante dentro da academia você dar as referências, ser transparente. Não, eu vi isso lá no fulano de tal, não precisa ser na referência, não precisa ser um autor de um livro, não, eu vi no blog, no site e tal, ou seja, é muito importante que você seja transparente, né? E o último ponto que eu acho que é legal aqui, que é, depois do uso, é assim, o aprendizado contínuo, né? Então, assim, você atualiza conhecimento, você aprende boas práticas, né? Então, isso implica no indivíduo que está usando, que não é mais aquele indivíduo comum, ele ter essa preocupação, né? Assim, assim aí é como dirigir, tá? Eu brinco, é como dirigir, tá? Você aprende uma vez, mas você se mantém sempre atento, né? Então, eu brinco um pouco com essas frases, né? Mas eu já falei bastante, né? E aí ó, pessoal, só para resumir, porque eu falei muito assim, ó, se você pensar no antes, eu acho que tem coisas, tem uma frase que é o que eu quero fazer, né? É ético, é necessário, eu entendo os limites. Durante, eu estou validando, interpretando, questionando, há riscos de viés, impactos negativos, e depois, eu assumo a responsabilidade pelo que produzi. Sou transparente quando preciso, né? E eu aprendi algo que eu posso usar melhor da próxima vez. Então, eu acho que isso sintetiza esses três pontos que eu acho que são importantes. Muito legal, Aníbal, porque conforme você comentou, isso diz muito quem é Aníbal, né? Diz muito quem é Aníbal. Eu sou o Aníbal antes, durante e depois do IA.
É, sobre todas as suas versões, né? Porque aquilo nós estamos falando de responsabilidade e não de tecnologia, né? sim. É. Sabe que eu gravei um Reels pro Instagram na segunda-feira. É, e foi uma provocação, na verdade, porque eu falei assim que eu sou professor de IA e eu sou palhaço voluntário no hospital. E aí eu discorri um pouquinho a respeito disso, e eu concluí o vídeo falando assim: antes de mais nada, aprender sobre inteligência artificial é aprender sobre inteligência humana, Sem dúvida, sem dúvida. né? Sem dúvida, porque por mais que ela seja cognitiva, né? Ela tem uma diferença muito grande da humana, né? Então, a gente tem que até tomar uns certos cuidados aí quando a gente fala que é cognitivo, mas é cognitivo do aprendizado passado e não cognitivo do aprendizado atual e futuro, né? Exato, A gente tem que tomar esse devido cuidado, né? exato. E meu amigo, já que a gente está falando de IA, eu vou fazer uma brincadeira aqui que eu costumo fazer com todos os meus convidados. Se a IA fosse uma comida, qual seria essa comida e por quê? É assim, é uma moqueca, né? Eu não sei se você sabe, mas a moqueca é um prato brasileiro, né? Ela nasceu no Brasil, né? E aí eu digo que é muqueca, por quê? Porque eu estou regionalizando o uso da IA, né? E a muqueca, ela tem vários sabores. Se você comer uma muqueca no norte, ela vai estar muito pimentada e no sul não. Então, assim, a muqueca pode ser de banana da terra, mas pode ser de um peixe. Então, eu acho que a moqueca seria o prato para mim da IA, onde os ingredientes cada um coloca, e cada um produz e cada um sente o seu sabor, Muito nas várias legal. regiões. Uma versatilidade e uma tropicalização aí, vamos falar assim, né? É Muito isso aí. legal. Adorei, adorei. É isso aí. Meu amigo, vamos pensar aqui numa brincadeira de passado, presente e futuro. Antes, durante e depois, inclusive, se a gente parar para pensar, semelhante ao que você falou. É, se você tivesse condição, vamos fazer um de conta aqui. Tá sentado numa mesa triangular, onde num dos lados está o Aníbal do presente, no outro dos lados está o Aníbal do passado, talvez de 10 anos atrás, e no outro dos lados está o Aníbal do futuro, um holograma, talvez gerado pela IA, né? O Aníbal do presente, o que ele diria para o Aníbal de 10 anos para trás de conselho de vida sobre perspectivas de como ter uma vida melhor e de como ter uma carreira melhor? É, eu diria o seguinte, que a capacidade de ser feliz depende única e exclusivamente do que a gente tem de propósito e intenção. E eu diria isso porque é através disso, né, que a gente se move, né? Eu não sei, acho que nós já até conversamos sobre isso, né, Daniel? Eu tenho um propósito na minha vida que é compartilhar aquilo que eu conheço. Então, esse é um propósito. Então, assim, ele apareceu, esse propósito para mim, eu não busquei, não foi aparecendo ao longo do tempo, né? Foi aparecendo quando eu tive o primeiro contato, com o seu Gracioso, que era o responsável pela SPM, que me deu um cartão numa apresentação técnica e falou assim: "Você já pensou em dar aula?". E aí, a partir daí, eu eu refleti bastante até hoje, né. Então, assim, eu falaria para o Aníbal isso, né, e o propósito, tal, e a felicidade depende única e exclusivamente da gente. É lógico, né, Daniel, que a gente que não é purista. A gente sabe que as condições de temperatura e pressão do momento que a gente está vivenciando no passado, ela, ela tem uma interferência muito grande nisso, né? Então, eu acho que eu falaria isso. E para o futuro, né? Acho que você fez um negócio muito legal aí, que é difícil, tá? Mas para o futuro, eu gostaria de perguntar se os humanoides são responsáveis, né? Porque hoje os humanoides, para quem não sabe, pessoal, são os robôs que têm inteligência artificial que já estão fazendo trabalhos, né? Eu tive a felicidade de estar
em Los Angeles e vi não só os carros autônomos funcionando, mas também lutei jiu-jitsu com sim, foi eh, esse humanoide ele aprendeu Gil. Então imagina que ele não eu não consegui, finalizar nenhuma vez, né. Então, eu perguntaria isso, é a responsabilidade, né, porque vai esbarrar sempre nela, né. Acho que eu perguntaria isso. E outra coisa, né, eu eu perguntaria assim para ele, qual é a complexidade, de viver, né? Porque nós estamos complicando muito a nossa vida. O negócio é tão simples e a gente está complicando muito. A gente está colocando ingredientes aí, ingredientes em várias gerações que estão propiciando com que aumente as coisas ruins, né? Você sabe disso, né? Melhor do que eu, inclusive, o aumento de suicidas, e outras coisas mais, isso aí é muito ruim, né? Então, eu navegaria, eu gosto da coisa mais positiva, tá? Tanto é que eu adorei a psicologia positiva, porque lá nos anos 90 eu tentei voltar para aquela época, né? E na Pensilvânia, e eu lembro lá que aconteceram as maiores atrocidades daqueles caras que entravam em igreja e tal, e atiravam, foram nos anos 90. Eu acho que isso que provocou, eu esqueci o nome do que desenvolveu a psicologia. O Martin Seligman. Ah, o Seligman, exatamente. Então, tudo é consequência, né? Tudo é consequência do momento, da pressão e simplesmente. Legal, legal. É interessante isso que você está falando. Eu tenho refletido muito sobre os impactos que a própria IA, que o homem criou, né, está gerando na humanidade. Uhum. E eu fiquei refletindo sobre mim mesmo, que até hoje eu não tive coragem de criar um avatar para ficar publicando como se fosse eu. E aí eu parei para pensar, falei assim, eu acho que eu não fiz isso, não é por falta de conhecimento técnico, até porque é muito fácil fazer isso hoje em dia. É muito simples. Muito simples. Eu não fiz isso porque eu não vejo é, o Daniel ali. Eu não vejo eu real ali, por assim dizer. Por mais que eu personalize, por mais que eu revise, por mais que eu faça. E aí me vem uma reflexão de que a gente está querendo automatizar tanta coisa, só que o viver, se eu boto no automático, provavelmente eu pare de sentir. E outra coisa, né, que eu queria complementar, é, a ética não está no código, né? Ela está no comportamento quem usa. Então, quando você faz um avatar, você não está tendo a identidade do Daniel pura e simples e sendo transparente, que aqui num dos itens que eu comentei aqui, né? Então, assim, eu acho que é difícil mesmo. Eu não tenho nenhum avatar nem nada, né? Porque mesma coisa que você, eu nunca pensei, né? Em o que seria. Inclusive, um dia desse eu estava num streaming aqui, o Netflix, eu tenho separado cada um em casa quem usa tal. E o meu tá lá sem nada, né? Então, tem os avatares lá. Então, a gente inconscientemente, né? Eu dei esse exemplo, que inconscientemente, eu não sei se é porque a gente está dentro da academia com os alunos, e a gente tem muita responsabilidade e a nossa cara. Quando você fala alguma coisa ali, é você que está falando, né? Como eu comentei agora. Então, isso é importante, né? É importante. Aníbal, vamos pegar agora um recorte da sua experiência profissional, multicontinental, multicultura, multilíngua aí. É, eu gostaria de saber o que você poderia compartilhar para quem está nos escutando. O que você aprendeu em relação a ser humano e tecnologia nessas diferentes culturas, nessas diferentes empresas, nesses diferentes continentes? Você enxerga que existe de alguma maneira um certo padrão ou muitas diferenças? As emoções, o que o ser humano teme aqui no Brasil é diferente do que o que teme nos Estados Unidos ou na África?
a respeito de inovação ou da própria IA? O que que você enxerga disso, meu É. amigo? Bom, Daniel, assim, olha, eu já tive em todas as geografias, né? Eu acho que eu já até comentei com você, eu não vou ficar detalhando, né? Teve duas que chamaram muita atenção, uma foi em Bangalore, no sul da Índia, que foi sobre todos os aspectos, né? Só para você ter ideia, a Bangalore é a única cidade do mundo que o fuso horário não é horário cheio, é horário metade. Então, Meia são hora, né? 7 horas e meia, né? Eu Então, trabalhei com o pessoal de lá. começa daí, né? Então, assim, então, quando você me pergunta isso, né, é assim, o ser humano é o mesmo, mas a necessidade é diferente. Em Bangalore, eu estava chegando no momento em que, depois de 15 anos, houve um ministro da Educação que traçou um plano multigovernamental para treinar as pessoas para estarem em serviços. Para você ter ideia, a gente compôs uma unidade com 32.500 pessoas lá de serviço. E você conversava com os indianos, aquilo era a vida dele. Imagine o seguinte, ele estava 7 horas e pouco na frente, né? E variava, né? Por causa dos... E ele estava muito feliz de estar trabalhando fora do horário dele, porque ele estava ganhando dinheiro e ele era responsável, né? Da outra forma, quando você vai, por exemplo, para a Inglaterra ou para a Itália ou mesmo para os Estados Unidos, né, eles são um pouco mais parecidos, né? Ali já não. Ali existe muito do ser humano vivendo um mundo mais prático, mais materialista, né? Um mundo que ele quer mais praticidade, ele quer mais instantaneidade, ele quer ter resultado sempre. Então, assim, é, o, o que me mostra, sobre todos esses aspectos, é um que eu vou te contar agora, que é o que chamou mais atenção. Tá? No Japão, quando você chega no Japão e você vai e entra numa empresa, você pega o cartão de visitas. Dá licença, eu vou ver se eu tenho um para ficar bem claro para todo mundo. Você pega um cartão de visitas, eu estou com o cartão da SPM de visitas, tá? Eu seguro com os dois dedos e entrego para a pessoa. Eu não sei se você vai conseguir enxergar. Eu entrego para a pessoa ter facilidade de ler o meu nome. Quando a pessoa pega esse cartão, ela pega com os dois dedos, traz para ela e eu cheguei na empresa. Quem entregou o primeiro cartão foi a empresa para mim, para depois eu entregar o meu cartão para a empresa. Então, note uma coisa: existe uma formalidade, existe um padrão japonês de ser, tá certo? Você passa um tempo com eles, por exemplo, eu passei um tempo lá, só que eu peguei uma amizade com uma pessoa lá. Sabe o que aconteceu? Ela falou assim para mim: Olha, eu sei que a gente não vai se ver, porque você vai embora para o seu país, que é muito longe e tal. Então, eu queria demonstrar para você o carinho que eu tenho por você e por tudo que a gente fez juntos aqui. Aí, o que que ela fez? Ela abriu o braço, falou assim: encosta o seu coração no meu, e deu um abraço em mim, dizendo: Olha, as pessoas que nós convivemos, nós respeitamos, e você é uma delas. Então, isso resume tudo. Por mais tecnologia, por ser um país tem tudo. Poxa, eu vi 5G lá funcionando, quando a gente estava no final do 3G aqui, tá? Então, assim, então isso, o Daniel, ele simboliza o que é. Os seres humanos são iguais em todos os lugares. Eles precisam daquilo. O outro não. O outro entende que do outro lado é um ser humano mesmo com tecnologia. E tem um meio aí que estão sendo consumidores contumaz de tecnologias e da vida material, entendeu? É mais ou menos isso. E aí a gente traz para o Brasil, né? A gente traz para o Brasil algo que é mais ou menos o seguinte: a gente fica muito rapidamente no relacionamento, pega amizade, mas muito rapidamente a gente deixa de ter amizade, né? Então, lá no Japão, por exemplo, eu recebo mensagem até hoje, né? Nós estamos com uma diferença muito grande, né? Mas eu recebo mensagem.
né? Feliz ano novo, apesar que lá é diferente e tal, e as coisas vão ocorrendo. Então, assim, é mais ou menos isso, tá? Que esse é um resumo desse. É lógico que tem coisas pitorescas, né? Eu aprendi Romanche, né? Que é a Suíça tem 4 línguas, né? Formais, né? Que é o alemão, o francês, o italiano e o romanche. O romanche acho que deve ter 3% da população que fala, mas tinha uma senhorinha lá que falava, ela ensinou. É muito difícil, eu não sei falar, não. Mas é um lado pitoresco da coisa aí. Que legal, que legal. Quanta coisa bacana e quanta reflexão que isso pode trazer para a nossa vida, né? Muito Sem dúvida, bacana. sem dúvida. E, meu amigo, agora pegando da sua experiência da época de executivo, se level lá, trabalhando duro, a gente sabe que quando o executivo a pressão é alta por resultado, e eu sei que você já expressou, inclusive aqui no nosso episódio, seu interesse pela felicidade no trabalho. Eu gostaria de saber, na prática, como que você buscava conciliar resultado com bem-estar, como criar um ambiente de propósito nas equipes, de bem-estar, como que você lidava com esse desafio na época de executivo? Tá. Então, eu vou comentar com você algumas coisas do tipo, né? Para mim, sempre foi muito difícil trabalhar da forma com que as multinacionais, principalmente as americanas, né? A multinacional europeia é um pouco diferente, pelo menos no caso do Lloyds Bank que eu trabalhei, ele era um banco privado mais da rainha, né? Ou seja, da monarquia. No caso da IBM, por exemplo, que é uma empresa americana, é muito difícil, né? Todo mundo fala que é uma máquina de moer carne, né? E assim por diante, e realmente é. Só que, como a gente tem esse propósito, a gente tem que buscar algo para se resolver. Então, eu vou contar algumas coisas para você factuais para você ver mais ou menos como que eu traduzia. Então, eu entrava na reunião, cobrava das pessoas, eu era cobrado, eu tinha 5 chefes, né, porque era matricial, é chefe no Brasil, fora do Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos. Então, isso tudo causava um transtorno muito grande. E aí, quando eu trazia todas as pressões para a minha equipe, eu compensava, e isso é a palavra correta que eu pensava, e até hoje eu concordo que essa é a melhor palavra, eu compensava com a agenda de cada um. Nós temos um professor na ESPM chamado Gaspar, eu não sei se você conheceu, então ele trabalhou na IBM e trabalhou comigo. E ele queria ser uma pessoa, um executivo certificado na IBM, porque a IBM ela tem um executivo que cresce na área comercial, que tem a sua equipe, mas tem um executivo técnico. Ele queria ser esse executivo técnico, ele precisava fazer uma certificação. E eu consegui, ele foi o primeiro cara da América Latina que conseguiu a certificação. Eu não tinha dinheiro, eu tirava de outro centro de custo, a pessoa nem via. Então, assim, eu arrumava formas para atender a agenda do pessoal que trabalhava comigo, independentemente daquilo que ocorria, porque o que ocorria era uma cultura, e não, você não muda a cultura, mas você pode saciar aquela vontade pessoal, né? Tanto é que ele está até hoje na IBM, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que nós temos saídas para isso, né? Acho que você conheceu o Cláudio também, né? O Cláudio, ele trabalhou comigo, nós trabalhamos juntos, ele foi meu chefe. No momento lá, ele ficou meu chefe por alguns meses. É muito natural lá, né? Você ter isso. E nós conversávamos muito sobre isso. Quando eu convidei ele para vir para a IBM, para a SPM, eu falava para ele, falava, olha, aqui é outra coisa, né? É outro mundo, né? Lá é prático, aqui é reflexivo. Mas eu falava isso lá para ele, por quê? Porque lá a gente já conversava de como a gente resolver essa outra parte da pressão, como que a gente tinha um olhar para a equipe, né? E a gente não deixava de ser exigente, mas a gente tinha um olhar humano em algum momento, né? E é só para finalizar, que eu acho que é legal eu contar isso aí, eu gostaria de contar isso, mas não no sentido de vangloriar, nada disso, mas da percepção do olhar da gente na época, tá? Como que a gente fazia essa compensação, tá? Tinha uma senhora que trabalhava no restaurante da IBM. Acabava o almoço, ela subia nos andares com a aprovação da IBM e ela vendia trufas.
trufa de chocolate, tá? E eu estava na minha mesa, na minha sala, na IBM, e ela entrou: "Você quer comprar?" Eu adoro chocolate e tal, comprei. Aí tá uma delícia. Aí não ela começou a entrar várias vezes. E um dia ela entrou e falou assim: "Ô, senhor Aníbal, você não pode me ajudar? Porque eu acho que não está dando certo a venda de trufa". Aí ela me contou, nós resolvemos rapidamente que o custo e o preço não estavam legais, e ela foi lá e continuou vendendo com um preço maior, devagarinho ela subiu, e aí começou a compensar, porque ela usava produtos muito bons. E aí, assim, ela começava no último andar do prédio, no antepenúltimo ela acabava a trufa, porque ela estava vendendo muito, né, e era muito gostosa e assim por diante. E ela começou a variar, tal. Acabou-se isso, e aí um dia eu estava na IBM, e ela entrou na minha sala, isso alguns anos depois, ela entrou na minha sala, falou: "Seu Aníbal, o que que o senhor vai fazer hoje na hora do almoço?" Eu falei assim: "Eu vou almoçar só, eu não tenho compromisso à tarde. O senhor poderia ir comigo de metrô até o centro de São Paulo?" Eu falei assim: "Vou, vou sim". Eu achava, Daniel, que ela ia me mostrar que ela ia comprar máquina, que ela ia fazer. Ela me levou num lugar no centro de São Paulo, cara, e era um apartamento que ela tinha comprado, um daqueles prédios que a prefeitura tinha restaurado, de um dormitório, e ela comprou com trufa, cara. Então, assim, isso para mim é o balanceamento, assim, é a diferença entre você ter momentos imagina que eu tenho uma porrada de momento triste, cara, mas muito momento triste lá dentro, de mandar embora. Poxa, né, é difícil isso. Mas esse momento, por exemplo, de a pessoa ir lá e falar que ela conseguiu com a trufa, né, eu voltei no metrô com ela e eu perguntei assim para ela, né: "Por que que a senhora me levou lá?" "Ah, porque a senhora me ajudou muito, né." Falei: "Ok, isso está certo, eu ajudei e tal. Mas a senhora já pensou quantas noites de madrugada a senhora parou para fazer a trufa, chegar cedo, trabalhar no restaurante e vender a trufa e fazer e comprar, né, nas horas de folga e tal?" Isso tudo é uma construção, né, de que a gente consegue. Então, essa construção física que ela teve do apartamento, para mim foi uma construção, de olhar humano, é a compensação. E pouca gente sabe na IBM que aconteceu isso, né. Depois algumas pessoas do RH souberam, vieram conversar comigo e tal. Então, é isso que faz a gente ter essa compensação, né. Então, mas é lógico, né, sempre lembrando que ninguém é Deus, e obviamente que tive momentos super tristes, né, momentos muito desagradáveis, momentos assim que não são legais, porque, obviamente, como o mundo corporativo, é só resultado, né, só resultado. Então, depende de condições, políticas, depende de condições econômicas, depende de competitividade, então, é tudo aquilo que a gente conhece. Que história emocionante, hein, meu amigo? Que Você viu que legal, legal? que Então, legal. Eu me emocionei aqui você contando a história. eu conto isso, né, Daniel, que nem eu volto a falar, não é para dizer que eu fiz, é para dizer que existe uma resposta quando você tem um olhar humano para as pessoas. E não é um olhar diferente, não é um olhar especial, é um olhar simples. Imagina, eu fiz uma conta de matemática, o custo é esse, eu vejo para a senhora vende isso. Se a senhora tiver esse lucro, a senhora vai poder comprar esse material. Se a senhora vender, ao invés de 100, vender 80, ter mais lucro, a senhora vai gastar menos tempo. Então, entendeu? Eu estava ali fazendo uma coisa básica e ela construiu na cabeça dela a independência material dela. Entendeu? São coisas totalmente diferentes. É isso, é assim que a gente aprende, entendeu? Muito legal, muito É, legal. E tem uma coisa interessante, né? Um pedaço dessa história aí que fica para mim. Às vezes, o simples para você, para o outro é muita coisa, é muita coisa. né? É, Porque para você, fazendo aqueles cálculos complexos para vender as coisas que a IBM vende, e é extremamente complexo mesmo montar uma proposta, né, de sim, tecnologia, fazer uma conta do preço de custo, da margem de lucro, quanto que precisa vender para se chegar num resultado, é simples. É muito é, simples. Só que para uma pessoa que não necessariamente vive disso, faz isso, ou teve a oportunidade de estudar,
de ir atrás, de aprender, aquilo não é simples, né? Não é É. óbvio, vamos falar assim. Então, a gente conseguir se ajustar para apoiar as pessoas, isso é formidável, né? E você sabe que eu vou associar isso a um que eu vi esses dias, né, que eu não sabia também. Nós tivemos um jogador de vôlei muito famoso, eu esqueci o nome dele agora, e teve uma mãe que mandou uma carta dizendo assim: "Ah, minha filha está nas últimas no hospital, com câncer, e eu gostaria que, se você possível, você pudesse ir lá". E ela estava entubada, já meio assim, e tal. Eu vou lembrar o nome dele aqui, porque eu vi o vídeo das pessoas comentando. E ele foi. E ele entrou no UTI e virou para ela e falou assim: "Olha, eu vou esperar você para o próximo jogo". A mãe e o médico falaram assim, e a partir daquele momento, ela estava entubada, ela se recuperou, passou um ano, está viva e foi no jogo. Então, assim, é mais um olhar simples que você falou. Olha só a frase que ele, como que ele chama mesmo? Eu vou lembrar o nome dele. É olho Giovanni, claro. será? Não, não é o Giovanni, é olho claro. Ele cabelo liso, assim, eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar e eu te falo. Mas independe do nome, né? Você veja, ele foi simples, ele falou assim: "Estou esperando você". Ou seja, ele não foi lá e falou: "Coitada, você tá com". Não, ele foi lá e jogou, porque acho que ele está acostumado lá com o Bernardinho, que ele era da seleção também, de ser cobrado, ele chegou e falou assim: "Não, cara, esquece disso, vem me ver, já que você gosta de mim". Cara, olha, é um negócio simples, cara, mas olha só a profundidade. Tudo bem, né, que a gente agora, depois que deu certo, podia ter dado errado, mas essa ação simples, né, por exemplo, de vez em quando, né, eu costumo dizer: "Pô, por que que você não olha para o olho da pessoa na rua?", né? Eu vejo aqueles trabalhos sociais que os caras ficam gravando lá na Europa, de o cara abria o braço, assim, todo sujo, abria o braço para receber o abraço de alguém, né? E a maior parte das pessoas desviam. Então, assim, é esse olhar simples que faz a diferença, sobre todos os aspectos, em qualquer momento. Principalmente quando a pessoa não está legal, né? Então, se você faz sempre, uma hora você vai pegar essa pessoa que não está legal, que necessita, né? Então, tem esse outro lado. A gente desviou da IA, né? Não desviamos. E aqui é assim mesmo, Aníbal, É, porque na minha forma de pensar, meu amigo, por incrível que pareça, na minha forma de observar, o uso da IA, quando pautado por esses olhares comportamentais, se torna um uso mais ético, mais consciente, mais sem perene, dúvida. mais Sem dúvida. responsável, né? É, Jung dizia, né? Quando é, você estiver tocando uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana tocando essa alma, né? exatamente, exatamente. Por isso que quando a gente fala muito de responsabilidade, né? Atrás dessa responsabilidade está isso também, né? Porque tecnologia, né, cara, a gente pode. Que nem todo mundo brinca, né? A IA nasceu nos anos 50, 56, 58, né? E agora que está aí para todo mundo. Então, a arma está aí para todo mundo até hoje, só que antigamente a gente usava muito mais para se proteger e hoje a gente usa mais para matar, né? Independente de qualquer coisa, usa ainda para se proteger, usa para matar. Então, assim, tudo está baseado na responsabilidade e na índole de cada um, né? Então, a tecnologia está lá, está para todo mundo, né? Então, por isso que quando eu até te contei, mas eu não posso falar, abrir qual foi o podcast, mas eu tive num podcast, cara, assim, um pouco famoso, né? E houve um assunto lá e a pessoa falou algo que a outra pessoa não se sentiu-se bem, né? Se sentiu ofendida, né? Então, assim, essas coisas que estão acontecendo hoje, você se sente ofendido com algo que alguém fala, né, significa que você não se conhece. Porque se você ter o autoconhecimento, você pensa assim: "Ele está falando uma coisa que ele não sabe". Eu posso até qualificar com adjetivo idiota, né, posso qualificar. Mas você tem que entender quem é você, né?
Então, o autoconhecimento é importante também. Ele passa por várias coisas aí, né? É aquela história, né? Se você pegar a IA, né, e usar para ampliar a desigualdade, ela vai ampliar. Mas se você pegar a IA e usar para coisa boa, pode ter certeza que só vem coisa boa, não é verdade? É verdade. Numa das aulas que eu dou no começo das disciplinas de IA, eu falo que o primeiro passo para que a IA funcione bem para a pessoa é a pessoa se apresentar para a IA, ela configurar a IA explicando quem que ela é, com o que ela trabalha, o que ela gosta, o que ela não gosta, a forma que ela gosta de receber a resposta, se é mais curta, mais longa. Aham. E dependendo da turma, eu até aplico o VIA na turma e falo para a turma colocar quais são as forças de caráter que ela tem Ah, legal. lá na configuração. E isso muda totalmente a forma que a IA responde as coisas para a pessoa, né? Olha como que comportamento tem tudo a ver com inteligência artificial também, Realmente né? tem. Você desculpa não estar virando, que eu tô querendo lembrar o nome do jogador. Eu fiquei você sabe que a gente está com uma certa idade que a gente começa a Aham. esquecer, né? Mas Sim, sim. eu vou perguntar. Mas eu vou, depois em off eu falo para você. Perfeito, tranquilo. Legal. É, E, Aníbal, uma outra coisa que eu gostaria de ouvir de ti aqui é o seguinte: hoje você dá conselho para startups também. E no passado você foi executivo de grandes empresas, como a IBM que você citou aqui. Que conselho que você pode dar do que você aprendeu numa IBM da vida gigantesca para startup? E o que a startup poderia trazer de aprendizado para uma IBM da vida? Assim, olha, para startup eu falaria o seguinte: não se apaixone pela ideia, se apaixone pelo negócio, tá? Porque a ideia é o início, mas o que vai fazer com que aquilo se desenvolva e floresça é a visão de negócio, né? Não adianta você ter uma ideia genial e você não souber fazer um business case, olhar o mercado, fazer os testes, né? Sem Então, dúvidas. isso é importantíssimo, né? E para a multinacional, eu acho que as multinacionais deveriam aumentar o poderio de inovação, tendo as startups sendo bancadas. A gente teve uma fase que várias grandes empresas, Itaú, várias empresas tiveram seu... E agora houve uma queda, né? Eu acho que deveria voltar a isso, até porque deveria existir um lobby dessas grandes empresas, no sentido de existir aí um ganho, né? Um ganho financeiro. Eu vou só falar rapidamente aqui. Você sabe que tem uns fundos lá dos Estados Unidos que investem em startups aqui, eu ajudo a escolher, né? E, e só para você ter ideia, hoje em MIT, tem aproximadamente 40 startups brasileiras em MIT. Hoje, só uma Big Tech, eu não vou falar o nome, né? Porque o pessoal falou o número lá, eu não sei se é oficial, né? Quando eu visitei, e eu visitei essas startups lá em MIT, né? E é aproximadamente 4 bilhões de dólares ano. Uma, Caraca, uma Big Tech. E, caraca. e note, com o passar do tempo, as instabilidades dos países estão levando as pessoas para lá, né? Para fazer. Então fica mais caro, então diminui a quantidade de startups. Mas eu falaria o seguinte: continue colocando dinheiro nas universidades ou nos locais de startup que são... Porque as universidades lá são muito sérias nos Estados Unidos, né? É, assim, é muito sério. Né? O negócio lá é muito transparente. Para você ter ideia, você sabe o valor do salário de todos os professores que são de uma universidade particular. Você sabe quanto que ela gasta no futebol americano, no tênis,
quanto que ela gasta no laboratório, tá tudo lá, para todo mundo, entendeu? Então, assim, tanto é que esses grandes, que nem eu adoro Princeton, né? Eu gostaria de ter estudado lá, não tive essa possibilidade, né? E eu fui visitar Princeton, né? Então lá teve Einstein, teve um monte de cara, né? A mulher do Obama, tal, né? Michelle. Então, o que que acontece? Esse pessoal famoso que deu certo injeta dinheiro a rodo, né? A fundação da Michelle coloca 1 bi por ano na universidade. Então, assim, é nessa percepção que a gente olha, né? Uma grande empresa e uma personalidade. E aquilo fazendo o mercado girar, né? Apesar que Estados Unidos funciona sem político, né? A máquina está tão azeitada que a coisa funciona sozinha. Mas era isso. Bacana, Eu bacana. respondi? Claro que sim, claro que Ah, sim. Vamos para uma outra perspectiva aqui. Tem uma postagem que você fez no LinkedIn, que você falou quais são as expectativas para a IA em 2027. Uma pergunta, né? E eu gostaria de ouvir de ti, da tua boca, para além de eficiência, produtividade, na sua visão, qual deveria ser o principal objetivo da IA de um ponto de vista de desenvolvimento humano e social? Onde deveríamos estar mirando essa bússola moral nossa? assim, no meu ponto de vista, em dois lados, né? O lado, eu chamo de o lado da saúde, né? Que já está muito desenvolvido, mas precisa de muita coisa. Eu acho que isso é uma forma de a gente poder conhecer mais a nossa vida humana, né? O corpo humano, as fragilidades, a gente conseguir manter mais tempo vivo, com qualidade de vida, né? Curar algumas coisas, eu acho que é por aí, né? Então eu vejo desta forma. A gente está agora aí aqui no Brasil com aquela pesquisadora que durante 26 anos que descobriu um negócio fantástico, né? Que é da Da medula, mielina. né? É. E esse é um lado, tá? Que eu acho que seria muito bom, mas eu acredito, o Daniel, que por incrível que pareça, eu acho que se a inteligência artificial ela for olhada de uma forma social, a gente vai fazer um impulsionamento, né, dos países que têm subdesenvolvidos, que inclui o Brasil, de um aprendizado mais rápido. Eu acho que existe uma recuperação social do conhecimento e da sabedoria, que são coisas diferentes, né? A gente não tem a informação, a gente não tem o conhecimento, muito menos a sabedoria, né? A escola que empurra os alunos, que bate no professor, aquelas coisas todas. E eu acho, na minha opinião, que se a gente conseguisse fazer isso, e aí eu não estou colocando os políticos lá nada disso, eu acho que são nós. Nós somos, nós, o povo, somos aquilo que move. Então, eu vejo nesse sentido, o que vai acontecer em 2027, né? Na minha opinião, essas duas coisas estão muito próximas de acontecer, até porque eu fui convidado para ir em alguns lugares e ver o que o pessoal está fazendo, né? Eu fui numa região aqui no interior, o cara tem IA, ele dá um treinamento de IA de graça para os alunos, né? E os alunos começam a pesquisar o que eles gostariam de ser de profissão, porque eles não têm ideia do que é. E a hora que eles escolhem 2 ou 3 profissões, esse professor pega o profissional e faz eles conversarem com os alunos. Os alunos estão com 12, 13 anos de idade. Entendeu? É uma coisa simples, né? É uma coisa que impulsiona. Então, o aluno fica lá, ele pode brincar, sabe? Ele pode fazer foto, vídeo, pode fazer tudo, mas ele tem que, depois do período, ele tem lá, eu não me lembro agora quanto que era, acho que são 4 semanas intercaladas, um pedaço da semana, e ele tem que ir lá ou seja, é um caráter diferente, uma coisa simples, uma ferramenta super legal. O cara gasta lá, sei lá quanto, para ter a ferramenta lá e com a moçada, é isso. E ele hoje já está sendo, segundo ele já está pagando os cursos
o pessoal ajudando, né? Ele não tem lucro, nada, mas está pagando. Então, assim, eu vejo dessa forma, na saúde e no lado social, e você sabe que a gente tem o cacoete da educação, né? Então, essas coisas chamam a atenção da gente, tá? Então, é dessa forma que eu vejo. Bacana, bacana, show de bola. Aníbal, ah, olhando de novo para o lado humano da coisa, para quem nos escuta aqui, que conselho você daria de que soft skill, ou como eu brinquei, que power skill, que se torna cada vez mais relevante com a evolução da IA? O que você aconselharia quem está nos escutando aqui a se desenvolver, não tecnicamente, mas humanamente, para um lado humano mesmo? Eu, eu vejo algumas coisas, mas a mais importante para mim, e apareceu alguns 6, 7 anos atrás, o mindfulness, né? Que era uma coisa interessante que hoje, e para quem não sabe o que é mindfulness, mas é mais ou menos o seguinte, é o autoconhecimento. Resumindo, é o autoconhecimento. Tô certo, né, Daniel? Muito bem. Então, então assim, eu acho que para a gente utilizar a IA e outras coisas, a gente tem que melhorar nosso autoconhecimento, porque isso vai trazer coisas boas para os nossos relacionamentos, coisas boas para a nossa profissão, coisas boas que vão trazer essa psicologia, né, que a gente chama positiva, porque se você é feliz é porque você sabe o que te traz a felicidade, né? Não, se a Ferrari é legal, todo mundo quer ter Ferrari, então ok, legal, tal. Mas se você está doente, a Ferrari não vai te pagar lá a sua saúde, né? Coisa básica assim, né? Então eu acho que o power skill é a pessoa ter o autoconhecimento, mas não só isso. Que ele procure dentro dele a humildade. E ele vai achar, ele vai ver o quão importante é a gente entender, e se a gente encontra a humildade dentro da gente, a gente consegue construir coisas melhores. Os tijolinhos vão ser bem melhor escolhidos, vão ter um poder um pouquinho mais forte, e a recompensa no final, lá na frente, vai ser muito grande, porque cada tijolinho desse vai ter um nome. Hoje, quando você constrói uma casa, você põe o nome da casa. Eu acho que no autoconhecimento você põe o nome no tijolinho. Muito legal. Muito legal. É, quanta coisa bacana que você está compartilhando, Aníbal. Muito legal. Então, Adorei o mindfulness, adorei o autoconhecimento. E a é, humildade abre portas, né? Ou abre porteira, como a gente diria lá em Minas, né? Porta, é porteira. é que quando você faz quando você vai para o autoconhecimento, você vai ver que você tem que ser humilde. E quando você encontra a humildade, você se coloca como sendo ser, né? Então, quando você é aquele ser, né? Imagina o seguinte, cara, nós estamos na Terra, bilhões de anos de longe aí de outros planetas, aí um cara tira uma foto de lá, vê a Terra desse tamanhozinho, nós estamos aí dentro. Quer dizer, nós não somos nada, né? Então, se a gente conseguir trazer isso para a nossa realidade, cara, é a melhor coisa, a melhor power skill que você vai ter, porque o resto vai ser habilidade, o resto vai ser consciência, o resto vai ser necessidade, empenho, né? Disciplina. Vai ser isso, né? Bacana, bacana demais da conta. Aníbal, a gente já está caminhando aqui para os finalmente do nosso podcast. Já deu quase uma hora que a gente está cruzeando aqui. Olha só Legal, como legal. entramos em flow, né? É, Literalmente dizendo. Uma delícia conversar contigo, meu amigo. Aliás, precisamos conversar mais, né? é. Trocar mais ideia, nos reunir, né? Então, eu só vou abrir aspas aqui, né? Eu falei com o Samir no sábado, a gente teve um evento lá na SPM, exatamente sobre isso, que a gente precisava nos encontrar para a gente, aquele grupinho nosso que nós formamos, a gente discutir mais alguns assuntos que eu acho que são importantes. Com certeza, vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso Cada um acontecer. traz a sua colaboração, obviamente, né? Como sempre, Perfeito, como sempre. perfeito. Aliás, eu te agradeço por fomentar isso entre nós, porque aí a gente se expande, né? É, é, é É, legal. É. sem sombra de dúvidas. Meu amigo, já para a gente caminhar para os finalmente aqui, eu gostaria de te pedir algumas coisas.
Primeiro, se você pudesse escrever uma mensagem que o mundo inteiro escutasse, qual seria essa mensagem? Cante para o seu coração. Eu acho que todo mundo vai conseguir entender. Cante para o seu coração. É. Cante para o seu coração. O que que ela ressoa para você, essa frase? Cante para o seu coração. Ressoa que você tem que realizar algo para você, mas tem que realizar algo para a sociedade, para a comunidade, para a família. Então, se você canta para o seu coração, ele vai ficar contente de tal maneira que ele vai propagar aquilo para todos os outros. Aí Adorei. você vai cantar a música que você gosta, o ritmo que você gosta, a letra no momento que você gosta. Então, Adorei, adorei, muito bom, muito bom. Cante para o seu coração. eu sou meio louco, né, Daniel? Não. Aliás, quem não é um pouco louco, né? Por É, assim dizer, eu acho que aqueles que não parecem loucos é porque eles se autocontrolam para não se expressar tudo que pensa. é isso aí, é isso aí. É. Ai, ai, ai. E meu querido, se você pudesse deixar uma indicação de livro ou filme ou artigo para É, que alguém aprenda, seja de IA ou seja relativo a comportamento, alguma coisa que você sugere que todo mundo deveria ler algum dia. assim, olha, eu vou até puxar um pouco para o meu lado agora. Eu eu estou fazendo alguns artigos no LinkedIn, né? E estou associando IA com livros interessantes. Eu fiz com o Cisne Negro agora, o último que eu fiz, né? E eu gostaria que esse pessoal, eu vou até pegar aqui a lista aqui, que eu tenho uma lista um pouco grande. Aliás, depois me passa por WhatsApp o link que eu coloco na descrição do podcast também, tá? Passo, Por favor. passo, sim. É, ó, algumas coisas que eu acho que é importante que a gente tenha, né? Deixa eu pegar aqui. Eu não era essa lista, eu tenho muita lista de livros porque eu gosto de ler. Assim, eu acho que o Cisne Negro é muito importante porque é um best-seller do passado. É, eu acho que para aquelas pessoas que querem entender um pouco quem elas são, não só do lado psicológico, mas do lado psicológico e físico, né? Assim, biológico, né? Eu acho que é esse livro aqui, Como a Mente Funciona, né? Esse cara, o Steven Pinker, é um cara espetacular, né? Só para você ter ideia, no livro, atrás do livro, tem um Christopher Lehman, que é da New York Times, ele faz uma dedicatória aqui que é impressionante sobre o livro, tá? Então, assim, esse é um outro livro também que eu já li 3 vezes, juro que eu não consegui entender tudo, é um pouco difícil, mas eu acho que é legal, né? E eu queria resgatar um livro muito antigo, que ele é muito importante para que os jovens hoje em dia lessem, tá? Que é esse aqui, A Grande Mudança, tá? O Nicholas Carr assim, é um livro curto, bem curto, mas ele fala sobre como mudar, né? Como você muda, como é que é essa mudança, né? Então eu acho legal também. Agora, sinceramente, ô Daniel, eu tenho uma lista muito grande, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo pegar mais dois aqui que eu gosto muito, mas eu vou ter que falar o nome certo deles porque tem que falar o traduzido, porque a versão que eu tenho aqui é em inglês. Deixa eu ver aqui se eu tenho. É, é, Você costuma ler mais em inglês do que em português ainda hoje? não, não obrigatoriamente, não.
porque é cansativo ler inglês, né? Porque a gente não é o, né? Sim, sim. Deixa eu só pegar aqui para ver se eu consigo na minha. O que você pode fazer também, se quiser, depois você me manda e eu adiciono na descrição do, Eu do acho que eu vou podcast. fazer isso, mas ó, esse aqui é legal, tá? Que é esse que eu queria achar, tá? Tá. O sol é para todos. O sol é para todos. Esse cara aqui, ele é o Harper Lee, né? E eu li a versão americana, mas já está traduzida, né? É um romance, tá? Tá. E eu não gosto de romance, mas é muito interessante ver as relações humanas no sentido das percepções e das intuições. É muito, muito legal, muito bacana mesmo. Mas eu mando os outros dois, que eu acho que o Cisne Negro e mais esses dois, eles fazem uma composição para aquelas pessoas que estão no mundo corporativo, tá? Legal. Esses já são, tem outro viés. Mas para o mundo corporativo, esses três. Eu mando os três, aí você coloca aí embaixo. Na Eu descrição. mando também a minha identificação aí do LinkedIn, que é o lugar que eu mais publico, né? Porque eu tenho vários grupos que eu participo e eu passo para você também. A última pergunta que eu ia te fazer eu quero primeiro te agradecer de coração Imagina, imagina. pelo seu tempo, Prazer falar com você. disponibilidade. Bom demais. Te conheci um pouco mais hoje, né? É, Muito legal, muito sempre legal. assim, né? Cada interação conhece mais, né? Exatamente, exatamente. Te agradeço aí pelo seu tempo, pela sua abertura, disponibilidade, Imagina, imagina. Quando tá? você quiser. Obrigado. E por fim, deixe seus contatos, como as pessoas podem te achar, como te acham no LinkedIn, né? O que que tem que É, buscar? então, assim, eu antigamente eu ficava em muitas mídias, né? E eu tinha um problema muito sério de eu conseguir administrar tudo. Então, hoje, eu tenho lá algo no Instagram, algo no Face, mas o que hoje, o meu canal, assim, que eu participo com muitas pessoas, eu acho que lá no LinkedIn, eu estou tentando abrir aqui, eu devo ter umas 2.000 e poucas pessoas, mas que muitos interagem, né? Se eu não me engano, deixa eu ver como é que é o meu. Eu nunca. Eu achei aqui, ó, tá como É, José Aníbal Ferreira. isso, é porque eu uso sempre o QR Code, eu nunca lembro Sim, o nome. É José Aníbal Ferreira, que é meu nome. José Aníbal Ferreira, tá É isso sim. aí, Então, se buscar José Aníbal Ferreira e colocar junto SPM ou IBM, vai vir só você. exatamente, é isso aí. É, Eu costumo falar para as pessoas quando vão me buscar no LinkedIn, se eu falo, Daniel Mendes, vem 50. Aí eu falo, é, põe Daniel Mendes ESPM, aí vem só eu. é isso aí. Eu só vou pedir mais um tempinho, que eu acho que eu tenho aqui o meu roteiro dos artigos, que eu acho que eu devo ter esses livros. Deixa eu só olhar aqui se eles estão aqui. Artigos a publicar. Vou ver. Eu tô até vendo aqui a postagem que você colocou em destaque sobre IA generativa, não é a. Ó, por Nassim Taleb explica a IA melhor que muitos especialistas O em que que eu IA. fiz? O que que eu fiz? Eu peguei aquilo que ele explica no Cisne Negro e ele explica lá melhor do que a própria IA conseguiria explicar. É interessante. Eu fico fazendo esses contrastes, tá? Mas eu não tenho aqui, não. Eu não vou tomar mais o tempo aqui da gravação. Eu mando para você os 3 livros aí. O Cisne Negro. O Cisne Negro é essa publicação. A outra vai sair agora em março, no final de março. Eu vou pegar essa publicação e colocar na descrição lá também do É. artigo. Perfeito. Meu querido, mais uma vez, muito Obrigado obrigado. a você, cara. Sucesso aí no seu canal. Achei muito legal o nome, ficou muito bacana, né? É muito, muito. É a cara do Daniel o nome. Obrigado, É. obrigado, E obrigado. nos vemos por aí. Nos vemos. E querido ouvinte, você que nos escutou até aqui, tenho certeza que saiu com um monte de insight, de sugestões para testar na sua vida e ver como eu costumo brincar, né?
Testa aí e vê se você consegue viver um cadinho melhor, né? Quem sabe pegando essas dicas, essas sugestões, funciona para você também, assim como funcionou para o Aníbal aqui, o que ele compartilhou, né? Lógico, tem que lembrar de pedir para dar o like, compartilhar. Se gostou, manda para a família, manda para os amigos. Se não gostou, manda para os inimigos, né? Simples assim. Muito obrigado e até a próxima.